Eu vou falar sobre o planejamento fatorial 2 à quarta, com 2 níveis e 4 variáveis, e o tema abordado será a soldagem robótica, que é a soldagem por arco submerso, a técnica usada. A soldagem por arco submerso, SAW em inglês, a sigla, ela é de alta confiabilidade e uma capacidade muito boa de produzir excelentes resultados. Esse tipo de soldagem é importantíssimo na construção naval, principalmente na velocidade de construção dos barcos. Alguns parâmetros são de grande importância, como a geometria do cordão da solda, a baixa taxa de fumaça que a solda produz para dar uma melhor condição de trabalho, e a taxa de deposição de solda, que influencia na velocidade. Nós vamos estudar a relação de causa e efeito de algumas variáveis e alguns resultados. Algumas variáveis são a corrente de soldagem, que é a quantidade de amperes depositada, a tensão do arco, a voltagem que esse arco vai trabalhar, a velocidade da soldagem, a velocidade com que é depositado a solda entre os dois metais, e o tamanho do eletrodo também será importantíssimo no estudo. Nós vamos obter algumas respostas que dizem respeito ao cordão da solda. Depois que a solda é feita, o cordão ele aparece, né, entre os dois metais. Essa imagem aí, ela diz muito sobre o cordão. A largura do cordão a gente vai ter como resposta, a penetração que esse cordão vai ter entre os dois metais e o reforço da solda, o quão resistente essa solda é. Nós vamos estudar essas 4 variáveis, certo? Em 2 níveis. E a corrente de soldagem é a primeira delas, o símbolo será UI, ela é medida em amperes. O primeiro nível é 360 amperes, o segundo nível é 390 amperes. A segunda variável será a tensão do arco, em volts. Primeiro nível 25 volts e o segundo nível 26 volts. A velocidade de soldagem, que será a variável S em milímetros por minuto, 400 milímetros por minuto no primeiro nível, 420 milímetros por minuto no segundo nível. E a saliência do eletrodo, quanto o eletrodo fica para fora, né, em milímetros. O primeiro nível é 19 milímetros de eletrodo e o segundo nível será 25 milímetros de eletrodo. Esses testes foram feitos na RSDO em Lucknow, na Índia, na cidade de Lucknow. Essa imagem aí mostra bem o eletrodo para fora, né? A saliência do eletrodo. No zoom da imagem aí, no círculo vermelho, mostra o eletrodo para fora. As respostas que nós obtivemos, então, nessa tabela, a gente codificou as variáveis, né? O símbolo de menos, ele indica o menor valor, e o símbolo de mais, o maior valor para cada variável, em 2 níveis. A primeira resposta que nós obtivemos, que é a coluna 1, diz respeito à largura do cordão, eu vou chamar de Y1. A segunda será a penetração do cordão, Y2, e a terceira é o reforço da solda, Y3, que é a coluna 3. Eu codifiquei todas essas variáveis para colocar numa planilha, realizei a iteração das variáveis, iteração simples, como foi feito no trabalho do artigo em questão, a corrente com a voltagem, a corrente com a velocidade, tudo em iterações simples, sem ser iterações quadráticas, e as 3 respostas no final da coluna. A primeira resposta que nós obtivemos para Y1 é a largura do cordão. A gente pode ver que o R² é um valor ótimo de 1. A média foi 13,5. Algumas variáveis teve o coeficiente como 0, então elas não têm influência nenhuma na resposta Y1, que foi a equação que a gente colocou aí embaixo. A regressão Y2 para a penetração do cordão teve uma média de 3,875, que é o nosso B0, né? O R² foi um valor ótimo de 1. Algumas variáveis são irrelevantes também, com o coeficiente 0, e outras variáveis tiveram um coeficiente muito baixo, com 10 elevado a menos 17, então um valor irrisório, e acabamos tirando da lei Y2, né, que está expressa aí na tela. A regressão Y3, que diz respeito ao reforço da solda,
Teve o R quadrado ótimo de 1 também. O B0 foi 2,25. Algumas variáveis de valor zero foram retiradas e as variáveis de valor baixo, como o S e o L, também foram retirados da lei Y3, que está expressa aí. Agora, a gente vai discutir essas três equações que nós obtivemos. Como já é sabido, o coeficiente representa a significância da variável. E falando primeiramente da variável V, que é a tensão do arco, existem parâmetros significativos da tensão do arco na resposta de largura do cordão e penetração do cordão. Já a variável eletrodo saliente, que é o L, tem grande influência na largura do cordão e no reforço da solda. A variável S, que é a velocidade de soldagem, tem mais influência na largura do cordão da solda, que é a largura do cordão Y1. A variável corrente, ela teve a variável I isolada, ela teve todos os três coeficientes zerados. Então ela não tem grande influência em nenhuma das três respostas. Porém, essa variável I, ela apareceu apenas em conjunto com a variável L, que é a largura o eletrodo saliente, né? Apareceu IL em todas as três equações, até faz sentido, porque quanto mais saliente o eletrodo, quanto mais para fora o eletrodo tiver, mais metal, né? Terá o elétron, os elétrons terão que percorrer os metais. E esse eletrodo mais para fora, ele vai precisar de uma corrente maior para ele funcionar bem, né? Faz até sentido o IL estar nas três equações juntos. Então a gente pode concluir que o método de regressão 2 a quarta ele é bem eficaz e ele representa bem os experimentos que foram feitos nesse trabalho, porque os 3R quadrados foram iguais a 1, né? Então as três equações representam todos os pontos feitos nesse trabalho. Essa é a referência do artigo que foi usado, né? Que realizou o estudo da soldagem por arco submerso. E muito obrigado por assistir.